Nossa, no frio minha boca fica muito seca. Você já deve ter visto em algum momento da história, seja no Brasil ou seja em outros países, algum político querer controlar o preço de itens, materiais ou de serviços, certo? Você quer saber o que as ciências econômicas têm a dizer sobre fixar preços no mercado? Olhando de longe, até parece fazer algum sentido, parece ser uma boa intenção. Mas quando você analisa as consequências dessa política, você percebe que, na verdade, isso só vai trazer mais problema. Se você acredita na ciência, economia também é uma ciência. Então, se você quiser entender com mais detalhes, continue assistindo esse vídeo que hoje eu vou te mostrar detalhadamente por que fixar preços não é uma boa ideia. Roda a vinheta. Medidas de interferência no preço dos alimentos eram muito comuns no período da segunda metade da década de 80 até o Plano Real. Talvez a mais lembrada da história recente do Brasil seja o congelamento de preços. Os economistas chamam isso de loucura econômica, principalmente por nunca ter funcionado. Primeiro vamos dar uma volta na história. O governo do ex-presidente José Sarney ficou muito conhecido por tabelar o preço dos produtos para tentar controlar a inflação. Sarney também adotou medidas extremas que acabaram entrando para o folclore brasileiro, como confiscar gado no pasto, obrigando os produtores de gado a abaterem os seus gados. Ai, Gabi, mas o Sarney já faz muito tempo, não faz nem sentido você falar disso. Eu não sei se vocês lembram, mas no governo da Dilma, ela também interferiu no preço do petróleo e do gás. Não são alimentos, mas eles interferem no preço dos alimentos, tanto é que o arroz subiu na época. O transporte da alimentação ficou mais caro, consequentemente, o custo foi passado pro alimento. Vamos falar de momentos mais recentes ainda. No governo Bolsonaro, eu lembro de 3 momentos em que isso foi discutido. Primeiro, no álcool em gel. Eu lembro que o preço do álcool em gel e das máscaras começaram a subir muito e aí foi comentado, mas não foi feito de fato um tabelamento de preços, ainda bem. Num segundo momento, o preço do arroz e de itens básicos de alimentação estavam subindo muito e Bolsonaro pediu mais patriotismo aos donos dos supermercados para que eles baixassem o preço do arroz. E um terceiro, que é mais recente, foi no caso dos combustíveis, da Petrobras, que inclusive Bolsonaro trocou a presidência da Petrobras, com o intuito de querer baixar o preço dos combustíveis. Te mostrei esses exemplos na história recente do Brasil. Mas, Gabi, por que tabelamento de preços não funciona? Existe uma regra básica em economia, eu acho que vocês já ouviram falar, que é a lei da oferta e da demanda, onde existe um ponto de equilíbrio que se forma naturalmente com a procura e a venda de produtos e serviços. Esse aqui é o famoso gráfico de oferta e demanda e esse pontinho no meio é o ponto de equilíbrio. Gente, fixar preços sempre deu errado e sempre dará errado, Eu vou tentar te explicar de uma forma simples a parte técnica disso em economia. Existem 2 tipos de fixação de preços na economia: a fixação de preços máximos e a fixação de preços mínimos. Os dois têm consequências diferentes e mais parecidas, e ambas são um problema. Por mais que você tenha uma boa intenção em fixar preços, por que isso não é uma boa ideia? A gente vai ver as consequências disso. Vamos falar primeiro dos preços máximos. Imagina que o governo, ele está com a intenção de fazer com que as pessoas comam mais arroz. Então, ele fixa o preço máximo do arroz em R$10, aquele pacote de 5 quilos, deixando o pacote de arroz hiper acessível para todo mundo. Ele teve uma ótima intenção, mas qual será a consequência disso? As ciências econômicas nos mostram que essa medida de fixar preços máximos gera 2 problemas: escassez desse produto e mercado negro. Gera escassez por quê? Primeiro, o produtor de arroz, ele não vai mais ver sentido em produzir arroz para vender a R$10 um pacote de 5 quilos. Qual é o incentivo que ele vai ter de produzir mais arroz, já que ele não vai ter lucro? Nenhum. Não é fácil você cuidar de um plantio em grande escala desse. Você tem que regar, manter o ambiente propício para aquele produto crescer até a sua colheita. Imagina que o custo de produção do arroz
seja de R$15 um pacote de 5 quilos. Se o Estado obrigar os produtores a venderem por, no máximo, R$10 o pacote de 5 quilos, o produtor vai sair com R$5 de prejuízo. Não vai ter incentivo nenhum para ele continuar produzindo arroz. Lembrando que eu estou usando valores fictícios para ficar mais fácil de entender. Mesmo se o custo de produção fosse de R$10 e o Estado obrigasse a vender por preço máximo de R$10, não ia fazer sentido também. Por mais que o produtor não esteja no prejuízo, ele não vai ter lucro. Então não faz nenhum sentido ele continuar produzindo arroz. Ele vai passar a produzir feijão, já que o preço não está fixado. O segundo motivo de gerar mais escassez é que se o arroz ficar mais barato, ficar mais acessível, consequentemente, mais pessoas vão consumir arroz. É uma lei básica de oferta e demanda que eu mostrei antes para vocês, né? Se o preço diminui, a demanda aumenta. E como não vai ter mais gente produzindo, porque não vale mais a pena produzir arroz, não dá lucro, dá prejuízo, as pessoas vão ir lá no mercado comprar arroz e vão ver as prateleiras vazias, né? Então a gente vai ter menos oferta e mais demanda. E a boa intenção que o Estado teve de fixar preços máximos para deixar o arroz mais acessível para todo mundo, na verdade, se tornou em escassez desse produto para a população, né? É o completo oposto. Além da escassez, fixar um preço máximo gera um mercado negro. Mas para falar do mercado negro, eu vou usar um outro exemplo. Vou usar o exemplo da carne no governo do ex-presidente José Sarney. Sarney controlou o preço da carne. Os pecuaristas se recusaram a abater os seus bois no pasto porque não valia a pena você matar o seu boi para vender ao preço que estavam obrigando. Então o governo começou a confiscar gado parado no pasto, obrigando o cara a abater o gado dele. Como o cara já tinha matado o boi mesmo, né? Ele vendia a um preço ilegal, mais caro, para o açougue. E aí o cliente ia no açougue comprar carne, não tinha carne, então ele chamava de ladinho assim o açougueiro e falou: pô, mas eu tô disposto a desembolsar um pouquinho mais pra comprar carne, né? Eu realmente quero comprar carne, você tem certeza que você não tem aí? Aí eles iam lá pro fundo da loja e o açougueiro vendia a carne ao preço certo pro cliente, só que ilegalmente, né? Esse é o mercado negro. A demanda por carne ainda existe, então os produtores estão dispostos a vender ilegalmente pelo preço certo. Enfim, esses são os problemas gerados pela fixação de preços máximos no mercado, escassez e mercado negro. Também existem os problemas gerados pela fixação de preços mínimos. Vamos falar agora de preços mínimos. Um ótimo exemplo de preço mínimo é em serviço, né? O Estado não costuma utilizar isso em alimentação, mas em prestação de serviço, que é o salário mínimo. Salário mínimo. Tema polêmico. O salário mínimo é o mínimo que deve ser legalmente pago para que você possa contratar alguém. O governo está com a ótima intenção de fazer com que os salários dos mais pobres fiquem num preço mais alto. Então ele estabelece um valor mínimo de contrato, né? No caso, R$1.100, que é o valor do salário mínimo hoje no Brasil, proibindo qualquer pessoa de ser contratada por menos de R$1.100. E isso é péssimo. Por quê? Isso se torna uma barreira de entrada para pessoas que produzem menos do que R$1.100 não conseguirem entrar no mercado de trabalho. Uma pessoa que produz, sei lá, um menino de 17 anos que estudou em escola pública e está precisando ajudar os pais em casa, quer começar a trabalhar para ganhar R$800. Está abaixo do salário mínimo. Então ele não consegue entrar no mercado de trabalho para ganhar experiência e conseguir crescer, né? E para poder ganhar mais. Ele vai ter que se rebolar, vai ter que se virar. Como que esse menino vai começar o primeiro emprego ganhando R$1.100? O contratante dele vai olhar e vai falar: cara, desculpa, eu não consigo te contratar por R$1.100. Eu consigo te contratar por 800, mas é proibido, então não posso te contratar. E com essa boa intenção do governo de querer ajudar os mais pobres, na verdade ele está atrapalhando, porque ele está definindo uma barreira de entrada. Um outro exemplo é o piso salarial. Imagina que o governo decide que engenheiros formados só podem ser contratados por, no mínimo, R$10.000. O que vai acontecer? Um monte de gente vai querer estudar engenharia, vai se formar em engenharia, a oferta de vagas para engenheiros vai continuar a mesma
E, cara, vai ficar sobrando engenheiro aí no Brasil, né? Vão virar Uber. E aí, com esse piso salarial artificial de 10 mil reais, o Estado acaba gerando incentivos errados para a população, fazendo com que distorça todo o mercado. Enfim, gente, essas são as principais consequências das regulações de preços no mercado. Mas se economistas sabem disso, se a história já mostrou que não funciona, por que ainda existem políticos que fazem isso? É uma ótima pergunta. Porque eles precisam da simpatia de um povo que não entende de economia básica, não entende que se você fixar o preço de um produto que está aumentando, na verdade você vai gerar um problema, a escassez dele. Nós não podemos mais passar pelos resultados desastrosos de intervenções dessa natureza para atender a arrombos de governos populistas. E essa é a palavra, populista. Quem faz isso é populista. Bom, gente, esse é o vídeo. Se você tá curtindo esse tipo de vídeo, deixa um like pra gerar engajamento pra gente e a gente continuar produzindo vídeos desse tipo, né? Pra gente saber que você tá gostando. Comenta aí o que você achou, alguma dúvida, sugestão de vídeo. Manda esse vídeo pro seu amigo, compartilha pra ele, aquele seu amigo que acha que fixar preço vai ser uma boa ideia e na verdade não. E ativa o sininho pra você sempre receber notificação de vídeo novo quando sair. E acho que é isso. Summer, o que você acha de quem gosta de interferir nos preços do mercado? É isso aí. Tchau, gente.